O Gandling quis fazer isto, que é, olha, e estudou, ele fez mesmo estudos sobre o que é que faziam as pessoas terem mudanças significativas na terapia, e ele descobriu que a maior parte das pessoas fazia uma pausa para tentar sentir o que é que estava a acontecer com elas, e também para conseguir encontrar as palavras certas que afinavam com a experiência, e também aquelas que ouviam o terapeuta falar com elas e paravam para ver se aquilo que vinha do terapeuta fazia sintonia com o que estavam a sentir. As pessoas que faziam esta pausa conseguiam avançar muito mais na terapia, conseguiam alcançar as mudanças que elas precisavam. E isto tem muito que se diga, Nur, muito, que é, em vez de tu responderes de algum estímulo, tu paras o momento, tu paras a situação para o receber dentro de ti, para o teu corpo processar, não à velocidade da luz, que é o que faz a cabeça, se calhar, mas para processar noutras nuances e tu teres outras versões da situação a virem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o João da Fonseca. Ele é um psicoterapeuta que dedicou mais de 20 anos à cura do trauma e à expansão da consciência. Ele integra a psicoterapia tradicional com abordagens inovadoras, como terapia assistida com psicadélicos, e também o focusing, que para mim, eu ontem estive ainda mais mergulhada no focusing para perceber ainda melhor, mas não me deixei ir totalmente porque queria explorar aqui com o João e convosco. Acho que é um tema apaixonante, não é? O focusing, pelo aquilo que eu percebi, olha para o corpo como uma fonte de sabedoria, e acho que isto já diz muito. Bem-vindo, João. Obrigada por estares aqui. Oi, Nura, obrigado por me receberes aqui e tentar pôr aqui um bocadinho de esquema e mapa nestas coisas todas que eu fui fazendo. Exatamente. Às vezes até para mim às vezes é desafiante. É desafiante, sim. Eu acredito que seja, são temas tão... alguns deles não mensuráveis, não é? Não dá para medir, não dá para... São temas que eu sou completamente apaixonada e, portanto, certamente acho que vamos ter aqui muitos caminhos por onde ir. Eu sou apaixonada, eu sinto que tu também és, portanto, olha, se calhar vamos mesmo começar pelo focusing, desmistificar um bocadinho. Acredito que muitas das pessoas que nos estejam a ouvir talvez não saibam o que é o focusing. Eu achei super interessante, também porque está associado também à cura do trauma. Queres explorar um bocadinho o que é o focusing? Claro, vamos a isso. Ainda bem, porque o focusing, de facto, até na minha vida profissional e pessoal, foi aquilo que acabou por dar corpo a tanta coisa, a tanta complexidade que eu fui estudando. Eu acabei o meu curso e sentia-me completamente a zeros ou menos zero, ou a temperaturas negativas em relação a como é que eu posso estar com uma pessoa, que tipo de presença é suposto ter, como é que se pode abordar estes temas, o que é que a gente está a ter consciência das coisas ou não. Ainda me questiono com várias dessas coisas, mas fui trabalhando o meu caminho pelo transpessoal, pela procura e do trabalho com os estados modificados de consciência. Depois senti que na altura nem toda a gente estava aberta à espiritualidade, até quase há 2 décadas atrás. Até custa dizer isto, mas e na altura havia algumas pessoas, alguns nichos, mas em termos de procura clínica... Imagino, se hoje em dia já se ouve falar, não é? Claro, já está acessível, mas ainda é difícil, imagino, há 20 anos atrás, não é? Não era fácil, e uma das minhas primeiras abordagens foi chamada terapia regressiva. Regressiva, sim. Supostamente regressiva, digamos assim. Sobre isso, sim. Que é uma maneira fantástica de trabalhar com a nossa criatividade dentro da nossa psique, mas depois eu também precisava de tentar me safar e fazer o meu ganha-pão e não havia muita gente à procura, eu também me senti bastante inseguro. Fui tirar um outro curso que me fazia imenso sentido, que era dentro da abordagem existencial e mais terra a terra. E depois foi aí que eu conheci o focusing. Pronto, e o focusing no fundo vem-me dar corpo um pouco a todas estas abordagens. Nós em termos terapêuticos somos capazes de ter mais de 300 terapias hoje em dia. 4 escolas principais, mas umas 300. Se vão tendo conta, não sei se há alguém realmente a continuar a contar. E depois há nomes diferentes, e depois aparecem de facto estudos diferentes e abordagens vão ajustando e reposicionando isso. O focusing foi finalmente uma massa que me foi dada, a noção de que
Dentro de nós existe uma sabedoria implícita do nosso corpo, que já está cá presente, mesmo já no útero, quando estamos a crescer, a criar uma homeostasia com a nossa mãe, não é? Já uma ligação e uma interatividade incrível do corpo com este primeiro ambiente. Sim, isso é fascinante. E depois sai para cá para fora para outro ambiente maior, se quisermos o planeta Terra, para não incluir aqui o cosmos, se quisermos ter uma Sim. visão mais abrangente. E aí, mesmo sem sabermos nada, o corpo tem uma sabedoria própria que o faz sentir desconfortável, começa, não é, vai evoluindo ao longo do tempo, começa a pôr-se de gatas, começa a levantar-se, mesmo antes Sim, nós não temos consciência sequer da sabedoria que o nosso corpo tem, não é? há ali qualquer coisa que já vai sendo de facto passado, que é implícito, que vai além da cultura, vai além do género, vai além da raça. E o corpo é uma entidade autorreguladora que tem uma ligação fantástica por questões vitais com o ambiente onde está. Então tem capacidade de ler esse ambiente e capacidade, se nós conseguimos, de receber bastantes sinais e de expressar as suas necessidades a um ponto às vezes mais profundo do que aquilo que a gente pode achar que precisa. Sim. Ou seja, o corpo não é só físico, ou seja, o corpo integra significados, experiências, é como se tivesse, e tem a sua própria consciência e a sua própria mente, não é? O homem que nomeou o fogo, assim, ele diz que não inventou nada porque isto é uma capacidade humana, que ele só encontrou uma maneira de lá chegar. As crianças fazem isto naturalmente. Exatamente. Nós, por questões obviamente de sobrevivência e de dependência, somos a espécie mais dependente que precisa dos cuidados dos nossos progenitores. Então tudo em nós está desenhado para amem-nos e cuidem de mim. E nesse processo, obviamente, nós aprendemos aquilo que é esperado de nós, aquilo que são as regras de uma família, de uma cultura, e raramente nos ensinam, depois na escola e na família, a ter espaço para escutar, então, o que é que eu sou no meio disto tudo? Sim. O que é que eu sinto no meio disto tudo? Sim. Porque como precisamos de amor, temos tendência a fazer aquilo que os outros querem, de forma a termos validação, e há quase uma desconexão de nós connosco mesmos, não é? Quase que há ali um sacrifício, é uma troca que ninguém nos avisou, que não tem que ser assim tão extremada. Exato. De facto, é vital, o nosso organismo precisa e ainda bem, nós com a confiança e a ligação uns com os outros é que conseguimos sustentar isto tudo de alguma maneira, não sozinhos, de facto. Mas nesse processo, de facto, esquecemos-nos de sentir... ok, o que é que eu sinto em relação a isto que me está a ser pedido do mundo exterior, não é? Ou em relação a esta regra, ou seja o que for. Então, o corpo já tem essa sabedoria implícita dentro dele. Se nós conseguimos encontrar uma maneira de fazer uma pausa, de esperar, de ser gentis, ele consegue, de alguma maneira, comunicar connosco sobre aquilo que são as nossas necessidades mais profundas. João, e desculpa interromper, mas... se o nosso corpo é esse GPS interior, não é? Boa. Digamos. Adoro essa expressão também. Porquê é que nós nos afastamos tanto dele? Porquê é que nos desconectamos tanto? Ou seja, qual é o impacto que as nossas feridas e os nossos traumas têm nesta desconexão, não é? Porque parece que há uma fuga constante, eu digo assim de uma forma mais generalizada, há uma fuga constante do nosso corpo e vivemos num mundo muito acelerado, nós não queremos parar. Estou a sentir as vibrações que vêm com as tuas palavras no meu corpo, ou seja, duas coisas ocorrem aqui. Uma delas é, nós estamos numa sociedade que está desenhada e a desenhar-nos para sermos consumidores, para consumirmos coisas, para não sermos sustentáveis. Nós estamos dependentes cada vez mais de tudo e mais alguma coisa. Qualquer dia para pensar, não é? Uma aplicação para tudo. E desde que haja uma dependência também externa em qualquer coisa, às vezes há produto, há mercado e por aí fora. Então, tudo o que seja, inclusive às vezes até na investigação, na terapia, tudo o que seja métodos autossustentáveis, naturais e orgânicos não interessam muitas vezes, porque depois aquilo não se patenteia ou capitaliza. E às vezes é importante fazer este reforço de sustentabilidade deste GPS interno. O trauma, de facto, e as experiências que nos ocorrem na vida podem-nos alienar das sensações do corpo, não é? Pode ser difícil estar a sentir tudo o que somos e tudo o que nos fizemos, ou o que nos fizeram, então podemos nos afastar dessa consciência também corporal. Sim, e eu estou a perguntar isto porque
eu sinto que ao longo da minha vida, ou seja, eu sinto que tenho ganho alguma maturidade porque me sinto mais próxima de mim e do meu corpo e das minhas sensações, mas sinto que durante toda a minha vida sempre vivi muito desconectada do meu corpo. Não sabia, ou seja, havia claramente uma separação. Eu nem sei bem pôr isto por palavras, ou seja, havia uma alienação do meu corpo. Eu não sentia, eu não sabia o que é que sentia sequer, percebes o que eu estou a dizer? Yeah. Yeah. E acho que este processo de autoexploração e autoinvestigação sobre o meu próprio ser me conectou mais às minhas sensações, nem que seja pelo simples facto de quando chega alguém, o que é que eu sinto? Sinto mais expansiva ou retrai-me mais, não é? Ou contraída. A sociedade não é friendly em relação a nós escutarmos o corpo. E também há processos até na nossa própria educação, por exemplo, a aquisição de linguagem, quando somos mesmo muito crianças, muito jovens. É quase uma violência para o nosso cérebro, que é um cérebro que está tão ligado ao meio ambiente, quase, não é? Tipo, a personalidade ainda não está totalmente formada, os hábitos ainda não estão totalmente definidos, então, não é? Já, ou do útero ou cá para fora, ainda há uma permeabilidade, uma comunicação muito fácil com este meio ambiente. Originalmente, o nosso organismo precisa de ter esta permeabilidade. Sim. A aquisição de linguagem, Nur, é das coisas que colapsa a capacidade deste nosso cérebro de sentir as coisas como um processo e como um todo e as reduz a um número, as reduz a uma letra. Portanto, é um esforço brutal que se faz para simbolizar as coisas, que são super importantes, é a maneira da gente codificar. Estamos aqui a falar um com o outro por causa da linguagem. Mas o que isto faz é tornar o cérebro tão específico, que acaba por desenvolver realidades abstratas. Cria narrativas, cria histórias também. Cria regras, cria coisas. Quando nós estamos a sentir algo, pode haver aqui um processo que se desenvolve que avalia e está a narrar aquilo que a gente está a sentir no momento também. Está a aceitar ou negar. Mas que às vezes condiciona, não é? A nossa percepção, porque imagina o facto de eu categorizar algo que eu sinto, ou das duas uma, ou seja, as palavras até podem ampliar algo que sentimos ou pode também enviesar, não é? É mesmo aquela questão das árvores, não é? Tipo, eu a partir do momento em que sei, imagina, a partir do momento em que olho para uma árvore como uma árvore, começo a ver todas as árvores iguais, deixo de distinguir, percebes? Ou seja, se eu não conhecesse o conceito de árvore, se calhar sempre visse uma árvore, via a diferença entre todas elas. Mas como é tudo árvores, olho para elas de forma sempre igual, entre aspas. Sim, esta necessidade de categorizar as coisas, a gente se orientar num mundo cheio de infinitas possibilidades, continuamente brotam ao mesmo tempo. Se não há aqui uma entidade reguladora e uma especificidade dentro de nós, a dar sentido às coisas, a se calhar contê-las, a gente quase tirar aqui uma experiência quase mística ou psicótica ou esquizofrénica, porque tanta coisa não há, está tudo fragmentado. Então, de vez em quando é preciso voltar ao corpo para sentir a experiência daquilo que a gente está a dizer, não é? Ou da palavra que a gente está a colocar. Ok. Ou seja, o focusing vem de facto trazer isto, vem dizer que, por um lado, nós temos uma dimensão experiencial do aqui e do agora de um corpo, que este corpo precisa de ser pensado de uma outra maneira, não é só uma coisa física, não é só uma coisa mecânica, é um corpo que contém o aqui e outros tempos, o nós e outras pessoas, o aqui em termos de espaço e os outros lugares. Portanto, tem uma capacidade de ampliar a quantidade de informação que ele pode aceder. E essa é a nossa dimensão experiencial. E depois nós temos uma dimensão mais narrativa, mais de contar histórias, da consciência que a gente tem das coisas, da experiência que a gente adquiriu. Sim. Quase como se fosse se quiseres, um crítico paralelo interno ou a parte mais da nossa personalidade mais vincada, da nossa identidade. É um filtro que a gente adquire que depois interpreta a realidade e as coisas todas que nos vão acontecendo. Agora, o corpo é muito mais amplo. Mas isto são duas dimensões diferentes, não é? Esta dimensão da linguagem, nós narrarmos este crítico interno ou esta narrativa interna, ou aquilo que o nosso corpo experiencia e vive. São quase dois mundos paralelos. Mas estão ligados, Estão obviamente. ligados, sim. E precisas dos dois de alguma maneira, porque como estavas a dizer, quando consegues simbolizar uma coisa, que não precisa de ser em palavra também, pode ser num gesto, pode ser num som, pode ser até numa imagem, tu podes simbolizar aquilo que o teu corpo está a
E é super importante porque essa simbolização permite que aquilo que o corpo está a trazer fique mais definido, ou abra, ou expanda. Mas os dois precisam de comunicar. Ok. Se nós é só experiencial e sentir o corpo e não há cá ética, não há cá consequência, não há cá nada, ficamos cegos com a experiência. E Sim. se nós só pensamos nas coisas e é tudo narrativo e o refletir constantemente sem sequer sentir absolutamente nada, também ficamos vazios. As coisas não têm substância, não têm tração emocional. Significado, não é? E isto passa-se cá dentro e passa-se cá fora. Está a acontecer aqui connosco, a gente parar, o nosso corpo está a sentir milhões de coisas, Sim. só que a gente está aqui a tentar centrar-se numa narrativa e a criar qualquer coisa. Claro. Mas há sempre a possibilidade de vir cá para dentro e o que é que está a acontecer com o meu corpo? O que é que o meu corpo me quer dizer neste momento? Uau, sim. E o focusing, isto é uma capacidade natural, como a gente falou há pouco, mas o focusing foi o esforço todo de um homem que tentou arranjar passos para que as pessoas reaprenderem a escutarem-se a si próprias, basicamente, mas através do E corpo. como é que isso depois se traduz na cura do trauma, por exemplo? Ou seja, eu consigo olhar para o focusing como um GPS interior, não é? Nós regressarmos ao corpo e percebermos. É uma forma de nos centrarmos, não é? Mas depois, como é que isso se traduz na cura do trauma, na expansão da consciência? Como é que tu aplicas em terapia o focusing, por exemplo? Olha, no processo terapêutico nós podemos às vezes trabalhar assim em dois níveis. Um é o horizontal, onde a gente tem um talk therapy, onde a gente está a dialogar e a falar sobre as coisas e partilhar o que é que está a acontecer. E depois tens uma, se quiseres, que é vertical, e aí tu podes abrir a porta para te explorar em profundidade ou explorar estados também expandidos de consciência, se tu quiseres, dependendo às vezes da abordagem. Então é preciso equilibrar um bocadinho os dois. E o focusing ajuda, primeiro, pode ser em fazer uma exploração direta com a pessoa sobre o que é que hoje ela está a trazer consigo, ou um tema específico que ela sinta que tem estado a melindrar, e nós vamos explorar isso, mas através do corpo. Tá? Então, ou seja, o Gannon também tem a sugestão de fazermos uma pausa sobre as nossas próprias narrativas, quase um bocadinho o passo que a própria meditação pode trazer. No fundo estás no aqui e no agora, através do corpo e da respiração, a meditação faz-te isso, não vais atrás de nenhum conteúdo, e quanto mais fizeres, quanto mais estiveres nesse espaço, mais há uma sensação de abertura, quase uma vacuidade, abertura, não tens que ser nada, não tens de proteger nada, não tens que ir atrás de nada. E isso, feito em consciência, traz uma imensa saúde para o corpo, uma imensa regeneração, é libertador também, tem imensas coisas. O focusing faz isto ao princípio, quase como se tu procuras criar um espaço sem julgamento, um espaço gentil, quase como se tu fosses tentar aproximar-te de uma criança que está assustada ou de um animal que está ferido. Tu não vais ali e dizes, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo outro, ou movimentos muito rápidos. Tu tens que sentir o espaço, tens que sentir se és bem recebida, se podes-te aproximar e até onde. E depois estabelecer um bocadinho de confiança com essa. Estamos a falar de uma sensação corporal, por exemplo, não é? Sim. O corpo responde muito bem a abordagens cuidadas, sensíveis, gently, com permissão e pausadas. Não é eu agora vou dizer o que é que tens de fazer ou como é que eu quero que as coisas sejam. Pelo contrário. Sim. É um espaço que vai permitir que o corpo a seu tempo consiga comunicar o que... Porque eu tenho aqui uma frase do... O que é importante Gandil, daquele ponto de vista. Diz-me, que conta. a mudança real não acontece porque forçamos algo. Acontece quando criamos um espaço onde a nossa verdade interior pode emergir naturalmente. E também tenho outra, que é as respostas mais importantes não vêm de pensar mais, elas vêm de aprender a ouvir o que já está presente dentro de nós. E fazendo a ponta aquilo que estavas a dizer, e desculpa também, entusiasmei-me. O Jedi é sempre bem-vindo. Mas eu queria também fazer a ponta aqui com também a minha história de vida. Eu sei que este episódio não é sobre mim, mas trazendo um bocadinho aqui aquilo que é o meu background e também o motivo pelo qual eu te quis convidar a falarmos sobre isto, é porque isto também ressoa imenso comigo, que é, tu disseste que é quase como se estivesse a aproximar de uma criança assustada ou de um animal ferido.
e acolher esse espaço ou criar um espaço seguro para que essa pessoa relaxe. Eu sinto que o meu corpo dificilmente relaxou durante toda a vida, não é? E tudo o que eu procuro na vida diariamente é muita intensidade. O caos para mim é a minha zona de conforto. Por exemplo, a corrida é o meu desporto de eleição, é uma terapia para mim, uma meditação, mas eu sei porque é que porquê a corrida, por ser um desporto altamente agressivo para o corpo em determinado contexto, se for da forma que eu faço. E portanto, no meu caso, que dificilmente encontro um espaço seguro dentro de mim em que possa relaxar, a abordagem do focusing traz um bocadinho isso, certo? Tu crias esse espaço em que não há julgamento e não existe nada, não tens que ser nada, onde possa, para que o teu corpo não tenha medo, para que o teu corpo abra espaço e não tenha medo do que é que possa surgir, não é? Porque pode surgir muita coisa. E parece que essa tensão constante é quase como uma barreira ou um muro para que tu não sintas coisas assustadoras. Absolutamente. Ok. E às vezes depois a gente cabe-nos a liberdade de poder encontrar os nomes que ressoam mais nas nossas experiências, sabes? E às vezes eu como psicólogo, psicoterapêutico, temos uma linguagem clínica, temos uma linguagem às vezes comum que tipo, oh my God, falta aqui mais qualquer coisinha. Eu gosto tipo, às vezes de chamar os guardiões, tá? Há guardiões à porta dos teus sítios mais sensíveis, que podem guardar tudo, não guardam só trauma, mas guardam absolutamente tudo. Se calhar podias chamar como se fosse a tua essência, ou o lugar onde a tua alma habita, se quisermos, não tanto a tua persona, não é? E o poder abrir isso, o poder trabalhar com um núcleo, se a gente quiser, de trauma, por norma, duas coisas importantes têm que acontecer. Uma é a permissão para, seja o que for que está ali a guardar, possa confiar que se pode abrir outra vez. E compreender e respeitar o processo defensivo. Ou seja, muitas vezes os traumas, tu queres generalizar, cada história cada é história única é uma sempre história, claro. e está vivida numa situação específica e num momento específico. Mas aquilo que a gente tem aprendido é que o trauma causa uma certa dissociação, uma certa separatividade. Os traumas principais são aqueles que são feitos entre os humanos. Uma pessoa que passa por um trauma de uma avalanche ou de um acidente da natureza é muito mais fácil de processar quando é em casa, quando é com humanos, quando é em guerras, quando é... O processo é mais difícil. E cá dentro, muitas vezes, em criança, temos esses eventos. Às vezes também carregamos coisas e traumas transgeracionais. Okay? Há um estudo giríssimo sobre os eventos adversos na infância, em que foi um dos poucos estudos durante 20 anos em que mostrou as pessoas que têm eventos adversos na infância, onde se inclui às vezes o divórcio, por exemplo, mas também violência dentro de casa, verbal, física, alguém na família que esteve preso, ou consumia drogas, ou alguém que cometeu um suicídio. É todo um conjunto de eventos que ocorrem que depois marcam-nos de tal maneira, fazem um choque cá dentro do nosso sistema de tal maneira que afetam o nosso desenvolvimento, afetam as oportunidades de emprego que a gente tem, afetam a saúde. Nos trazem esses guardiões, não é? E trazem esses guardiões, ou seja, os guardiões aparecem, são defesas que na altura o trauma ou físico, ou muitas vezes emocional ou relacional, é de tal forma intenso para uma criança conseguir processar e ter uma visão do todo, que entra uma espécie de divisão aqui e ou dá uma explicação simples ou desenvolve um comportamento sempre repetitivo a partir daí, de maneira a que não se entre naquele sofrimento outra vez, porque era tão insustentável. Então, o trauma não é assim, vamos entrar ali e resolvê-lo de maneira nenhuma. Este guardião esteve lá porque na altura nós não tínhamos suporte, não havia segurança suficiente interna e externa para conseguir processar uma informação daquelas, para processar o que é que realmente aconteceu. Então, certo. E então, para entrar nessa porta do trauma, tem que haver permissão. Tem que ser com compaixão, não é? E a outra, desculpa, é isso, estavas a falar dos... também em qualquer terapia é importante ter recursos, é importante ter um lugar seguro, a noção de um lugar seguro. Porque há pessoas que nunca se sentiram seguras na vida, não é?
e ir para um espaço onde isso acontece é extremamente relevante. Não, às vezes só é preciso isso, Sim, não é? sim. E tem imensa complexidade, não só a importância dessa relação com a pessoa, se vamos elaborar e tratar algum trauma, mas depois também a relação interna com o próprio corpo e a confiança que é preciso aí. E depois há outros aspectos, extra relação e extra terapia, que é no corpo, que é a marca do que isto fica gravado também no sistema nervoso. O chamado fight, flight e flight, ou seja, Sim, isto são três respostas que nos fazem cá estar há milhares e milhares de anos. tal e qual. Quando nós sentimos que seja uma ameaça real ou não, mas quando nós sentimos que temos recursos para enfrentar uma coisa, a gente luta, vai em frente, avança, escala, passa por cima. Quando a percepção é de que não há recursos para isso, toca a fugir, eu vou é conservar a minha vida. E quando estás na dúvida entre tenho recursos ou não tenho recursos, tu ficas em freeze. Por exemplo, se alguém nos apontar uma pistola à cabeça, fugir ou lutar é igualmente Sim. perigoso, então o sistema congela. Isto fica não só fisicamente, não só comportamentalmente, mas também em termos de emoções, em termos de atenção. Ou seja, às vezes quando há certos processos que a gente vê cá fora ou sentem certas situações a reativarem o nosso trauma, o sistema também adormece, ou fica cansado, ou Ok. quer fazer muitas coisas. Então é preciso regular o sistema nervoso também para se conseguir trabalhar o trauma. Porque há aqui uma coisa, desculpa eu estar a ser tão chato e aqui a encher Não, tanta informação. bora. Há aqui uma coisa dentro do cérebro que se chama. Agora, eu adoro quando a ciência consegue casar com a experiência humana, sabes? Tipo, às vezes não dá, mas quando tipo, então é isto. Há cá dentro uma coisa chamada amígdala, que é o sinal de alarme que o nosso cérebro tem, que faz estas coisas de altura de fight, flight ou freeze. Ou então altura para digerir, altura para nutrir, altura para criar, dançar e celebrar. Temos aqui uma parte. E o nosso cérebro é uma máquina, é horrível a expressão, mas vá. É uma entidade fantástica, Super sofisticado, não é? super sofisticado, pá, e altamente plástico, condicionado pelas nossas coisas culturais, mas tem aqui capacidades inacreditáveis, mas uma delas é tratar da nossa sobrevivência. E então vigia tudo o que se passa à nossa volta e consegue perceber se estamos seguros, se não estamos seguros, se aquilo que estamos a dizer está a ser bem recebido, não está a ser bem recebido, seja o que for, mesmo que a gente não se aperceba, isto está a fazer um probe, Sim, a sondar a sempre. toda a hora. Esta é a nossa torre de vigília, que daí a importância nos outros, daí a importância sobre o que é que da imagem que está aí para os outros, porque há aqui qualquer coisa que está a tentar lutar pela nossa sobrevivência. E raramente paramos para sentir outros órgãos perceptivos, o sistema visceral e o coração, que são outros cérebros que temos cá dentro que dão informações sobre o que é que se passa cá fora. Mas este ocupa muito tempo. Muito tempo e muita atenção. E vai ocupar ainda mais tempo, ainda mais exagero, quando a amígdala está Ativa, não é? muito Vá. ativa ou pouco ativa. Não? E então, se estiver regularizado, esta amígdala, nós conseguimos processar através do trauma não só a intensidade emocional dele, mas perceber também e dar um outro significado ou ressignificar o que aconteceu também. Significado, sim. Ou inclusive até trazer outras memórias que ficaram congeladas e bloqueadas lá, mas depois noutra atmosfera psicológica, noutro estado, a gente consegue recordar o evento de outra maneira. Ok, E reconstruir novas possibilidades sobre ele, pronto. ok. Estou a perceber. Agora estão-me a vir aqui imensos caminhos dentro da minha mente, mas, ok. Por exemplo, aquelas pessoas que, por exemplo, ficam presas, ou seja, porque o trauma depois acaba, o trauma, eu diria que quase todos nós temos traumas, não é? Feridas, vá, todos nós somos traumatizados. Isto eu a Nascer é um dizer, trauma horrível, vocês nem imaginam. Somos abduzidos do planeta, levados para um outro sítio, exatamente, temos que respirar de uma maneira diferente, exato. quantidade de luzes e coisas assim. Isto já é. Só o processo E estamos aqui. já é traumático, não é? Completamente. Ahm, Cabeça a ser completamente esmigalhada. Fogo, agora estou-me a imaginar isso a acontecer agora, é altamente traumático. Yeah. E portanto todos nós temos traumas, vivências, experiências, feridas que acontecem na infância ou ao longo da vida que fazem com que estes guardiões se ponham à nossa porta e nos protejam Yeah. das nossas maiores sensibilidades, da essência, mas também da dor e tudo aquilo que nos alerte.
Isso depois leva a padrões estagnantes, de certa forma. Por exemplo, uma pessoa que não consegue... Uma pessoa que está sempre a trabalhar e que não consegue ter muito prazer na vida, por exemplo. Ou que... ou uma pessoa... Tu falaste há bocado, por exemplo, uma criança que depois tem um comportamento repetitivo ao longo da vida e esse comportamento repetitivo impede de aceder a determinada dor que ela não conseguiu processar. Por exemplo, eu sinto que eu sou muito... compulsiva com as coisas, tipo, se gosto de ler livros, leio imensos livros, se gosto de correr, corro todos os dias, se gosto de uma comida, como aquela comida sempre. E eu vejo esse padrão de compulsão e também tenho muita tendência aditiva, sinto isso na minha vida, sei lá, já fumei imenso, já bebi imenso álcool e portanto para parar teve que ser, olha, não posso nem ver. Isso pode ser uma resposta a momentos que foram altamente dolorosos e que estão a ser mascarados ou protegidos, não é? Absolutamente, isso mesmo. Ou seja, se queres imaginar, é quase como o núcleo do trauma está aqui no centro e à volta há todo um conjunto de dissuadores, ou de guardiões ou dissuadores. O isolamento, o workaholic, a dissociação, o corpo ser um sítio perigoso. Há todo um conjunto de sofisticações que a gente faz para nos tirar dali. Portanto, é um equilíbrio que se vai conseguir mantendo, mas depois não é muito sustentável. Depois não é benéfico, não é? Acaba por também de impedir de viver a vida e de experienciá-la de forma integral. Isso, ou te sentires inteira, sabes? E sentires inteira, sim. Aquilo que as pessoas falam, por exemplo, os conceitos da sombra, por exemplo, ou no fundo, às vezes pode começar por coisas como a tua própria natureza e gostavas de certas coisas e exprimias-te de uma determinada maneira na família ou na escola, mas a família tinha regras e estas coisas aceitava sobre ti e aquelas não aceitava sobre ti. E tu aprendeste a esconder aquelas que não eram aceites e ficam na sombra, se tu quiseres. Mas mais tarde isso faz parte também um pouco da tua natureza ou das tuas necessidades e aquilo precisa de ser atualizado de alguma maneira. Isto pode ser um exemplo simples de um trauma imensamente forte como conceito, mas isto pode ser um sinal que estamos clivados, estamos divididos. Não O que é que acontece quando nós não olhamos para nada disso? Ou seja, quando nós temos padrões repetitivos na nossa vida que não nos estão a levar a lado nenhum, quando estamos estagnados em determinadas áreas da nossa vida, quando ficamos bloqueados e quando efetivamente percebemos que a nossa vida não está a andar para a frente, mas não fazemos nada quanto a isso. Qual é que é o impacto de nós não regularmos o nosso sistema nervoso, de nós não procurarmos ajuda e não integrarmos todas estas peças que estão dentro de nós e nós não queremos ver? Olha, Núrio, é possível, essa pergunta levou-me aqui logo para uma coisa histórica, não é? Tipo, acho que é possível viveres uma vida inteira alienada de ti própria e há sistemas para conseguir dissociar das coisas, para conseguir aguentar certas dores, não é? Sim. Para viver num automatismo grande. Há quem diga às vezes esta tensão depois causa pegadas sobre o organismo, questões de saúde e por aí fora. Doença, não é? Doença também eventualmente, não é? Mas nós fomos a ver a nossa geração, portanto, cá em Portugal, esta é a primeira onda de pessoas que começam a olhar para dentro e eu acho que isto aqui é o mais importante. Os nossos pais, os nossos avós não tiveram esse luxo, tinham que sobreviver e andar para a frente e não te ponhas aí a olhar para a lua nem a pensar na morte da bezerra, não é? Tipo coisas deste género, porque eu estava a querer conectar com qualquer coisa. É engraçado. E havia isto. E nós estamos a fazer este trabalho, isto é um trabalho de mudança de consciência coletivo que... E aí está a acontecer muito rápido, é incrível. Yeah, Ouço a minha mãe a verdade. dizer, pá, vocês pensam demais, na minha altura, acho que eu pensava nisso, eu tinha mais que fazer, não é? Eu tinha muito que trabalhar. E agora de repente temos, pá, o que gera também muitas depressões, muita ansiedade, muitos ataques de pânico, muito suicídio, não é? Porque também está a ser tudo de repente, a evolução está a ser um nível a uma alta velocidade também. Mas é um processo muito, muito engraçado. Olha, no focozinho fala-se muito do felt sense. Sim, deixa-me só dizer aqui às pessoas e a ti também, focozinho, tipo, vai-se procurar focozinho na internet e a gente só vê objetivas de câmaras. Focozinho, tipo, para português seria focalização experiencial, ou seja, tipo, em português parece uma coisa brasileirada, mas é isso, ou seja, o teu foco não é nas tuas histórias, não é naquilo que tu sabes, não é naquilo que tu achas certo ou errado, é o que é que o teu corpo está a experienciar neste momento.
É tão fácil, mas tão difícil lá chegar. Então pronto, focusing é isso. Focalização, é tipo, mudança de Lindo. foco para te permitir que o teu corpo também contribua a dar-te informações sobre a tua Sim, vida. imagina, uma pessoa altamente controladora é uma resposta. Eu sei que nós não podemos generalizar e pôr as pessoas aqui dentro de gavetas. Eu às vezes Sim, falo. mas pessoas também a gente não consegue falar em nada. Mas sim, mas eu Exato. percebo esse cuidado, Mas pronto, claro. uma pessoa altamente controladora é uma pessoa que tenta controlar tudo, o passado, presente e futuro, e todas as. Imagina que não se consegue entregar à imprevisibilidade da vida e que tem É. que controlar. Vou fazer uma viagem, mas quando chegar eu tenho que ter tudo controlado. Ahm, tem muitos guardiões à porta, não é? É. Se Isto, calhar pode encontrar um nível de proficiência fantástico numa profissão, alguns em que isso é exatamente. altamente necessário. Mas de facto, nós estamos ligados ao ambiente, são sistemas dentro de sistemas, a complexidade é muito maior, não é? E o controle ajuda até certa altura, mas depois também deixa muita coisa de fora. Sim. Mais para dentro do processo de focus, em que, por exemplo, para tu teres vou aqui uma ilustração, um dos meus primeiros. Outra coisa gira é que o focus é ao contrário, pode ser visto como uma prática contemplativa, não só trauma, mas desenvolvimento pessoal. E não só em terapia, mas qualquer coisa. Pessoas civis não precisam de ir à terapia, mas aprendem a escutar o corpo e aprendem a escutar uma e outra e podem fazer uma parceria sustentável. O Gandling quis fazer isto, que é, olha, estudou, ele fez mesmo estudos sobre o que é que faziam as pessoas terem mudanças significativas na terapia, e ele descobriu que a maior parte das pessoas fazia uma pausa, que eu não estou a fazer nesta entrevista, mas fazia uma pausa para sentir e aferir o que é que estava a Por acontecer. acaso estás a fazer? Pronto, mas acaso. se calhar ainda se fazem mais. Tu vais entrevistar pessoas dentro da área do foco assim. Estou assim, não estou a brincar. Eu Muito fico um demasiado bocado paradas. Não. ansiosa porque sabes o que é que eu sei? Eu fico um bocado ansiosa quando as pessoas fazem uma pausa muito grande antes de responderem, porque É. eu não sei se as pus num lugar desconfortável e se não sabem responder ou se estão só a encontrar ou se estão a fazer focos. Isso. Foi isso que o Gandhi descobriu. Foi tipo que as que estavam a fazer uma pausa para tentar sentir o que é que estava a acontecer com elas, e também para conseguir encontrar as palavras certas que afinavam com a experiência, e também aquelas que ouviam o terapeuta falar com elas e paravam para ver se aquilo que vinha do terapeuta fazia sintonia com o que estavam a sentir. As pessoas que faziam esta pausa conseguiam avançar muito mais na terapia, conseguiam alcançar as mudanças que elas precisavam. E isto tem muito que se diga, Nur, muito, 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 que é, em vez de tu responderes de algum estímulo, tu paras o momento, tu paras a situação para o receber dentro de ti, para o teu corpo processar, não à velocidade da luz, que é o que faz a cabeça, se calhar, mas para processar noutras nuances e tu teres outras versões da situação a virem. Se tu respondes logo à primeira, estás a reagir. Então a pausa é abrir espaço, é expandir o momento, é conseguir que as nuances todas e o leque das percepções que a gente tem sobre uma situação possa vir ter contigo também. Isso demora tempo. Uau. E nesta sociedade a gente não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. A pausa é chamada mesmo a pausa, ou clarear o espaço. É o primeiro passo do focusing. Lindo. Ele ensina uns quantos passos, mas para as pessoas depois esquecerem os passos, é só para aprender no princípio. Sim, E sim. primeiro é isto. Isso é incrível. Pausa no fundo para sentir. Eu tenho a certeza que a minha resposta vai ser completamente diferente se eu fizer a pausa antes de responder alguma coisa, em vez de responder logo, sem dúvida. Ele não só descobriu isto, e tu podes fazer isto contigo, mas depois podes fazer isto com outra pessoa, que é diferente de algumas práticas contemplativas que são mais intrapessoais, ou seja, tu fazes para dentro, meditas, ou estamos a fazer a nossa corrida, é uma coisa individual, não tem mal nenhum, mas é uma forma de trabalharmos e afinarmos também esse processo. Mas o focusing ganha muito mais amplitude e vibração e força com outra pessoa que aprende a atitude e a maneira de escutar o tal felt sense que estavas a trazer. Exatamente. Quero explicar um bocadinho o que é o felt sense, porque, ou seja, pelo que eu percebi, felt sense emerge, não é? Mas não é claro, não, ou seja, nós não conseguimos definir bem que sensação é que é o felt sense, e isso diz muito sobre
o que Yeah. estamos a sentir, não é? Yeah. É um termo agora muito usado também nas práticas somáticas hoje em dia, né? Ok. Foi o Jandlin que o trouxe. A terapia somática também vem, de certa forma... Também tem lá muitas ligações, Tem, sim, não com tem? ele. Pois, imagino que O sim. Jandlin recebeu tipo mesmo contribuições excepcionais para a área da psicologia e da psicoterapia. Pronto, isto foi em 1970. E é daquelas coisas que ainda bem que não é bem conhecido, porque senão podia ser completamente colonizado, podia ser completamente desvirtuado, Sim, é o ou que está acontecendo adaptado um às bocado com as leis. constelações agora. Yeah, adaptado às leis do mercado. Sim. E isto não funciona assim. Isto tem um ritmo próprio, orgânico, muitas vezes além da cultura. E Concordo perfeitamente. não é agora temos que fazer isto, temos que chegar a estes números de pessoas. Não é assim que o corpo funciona, nem o Isso é a organismo. antítese do foco, da filosofia do focusing. Eu acho Yeah. que o focusing precisa mesmo de espaço e de liberdade, não é? E não se enquadra dentro do sistema. Não é muito... Yeah. Espaço, liberdade, tempo. Exatamente. É só cruzinhas no sistema, isso não é difícil encontrar. Exatamente. Assim está ok. Olha, o Feldsens, o Gendlin usa uma expressão que é um exemplo que é quando tu sais de casa e tens uma sensação vaga que te esqueceste de qualquer coisa, mas tu não sabes o que é, a tua mente ainda não conseguiu conceptualizar, nem visualizar, nem precisar, mas o teu corpo já sabe. E há ali um tipo, estás à procura, às vezes vais-te embora, vem outra coisa e esqueces, já não Sim. sabes o que é. Mas se tu ficas ali mais um bocadinho, o telemóvel, deixa-me em Sim. casa. E tudo muda dentro do teu corpo quando o simbólico e a sensação vaga aparecem. O Felsense é isso, ou seja, é uma sensação holística que o corpo já tem. Às vezes antes da tua consciência, da tua cabeça conseguir perceber, da tua mente conseguir Ou perceber. seja, o que o Feldsense não é a categorização de uma sensação ou uma Exato. definição de uma sensação. Não é isso. É algo que emerge e que nós não conseguimos definir o que é. Yeah. Felsense. E será que isso são as sensações que escapam aos nossos guardiões? Que os guardiões não conseguem bem? Sabes? Percebes o que eu estou a dizer? Será que o Feldsense é de certa forma sensações que vêm ao de cima e que os nossos guardiões não conseguem. Isto em terapia, em contexto terapêutico. Sim, pode ser perfeitamente. Há quem às vezes diga que o teu corpo está sempre ligado a um rio experiencial, fluido, um processo que não para, que está continuamente a brotar, com o tempo e ir em direção. É imparável, é irrepetível, é muito complexo. Mas o teu corpo tem isto, está a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo sem tu te aperceberes. E está a fazê-las por ti. E quer tu gostes, não gostes, quer controles, quer não controles, mas não sei, se calhar 90% das coisas aqui são feitas pela tua entidade de corpo. Sim. Que não és tu que estás ali a manipular. Sim. Tens, claro, capacidade de escolha, mas as coisas principais, não é? E então, ao aprender o que é o Felsense, nós também aprendemos um bocadinho a voltar a tentar. Há uma oportunidade para voltares a confiar no corpo outra vez. E não é só no corpo. Tu percebes que o teu corpo também, se quiseres, é uma coisa majestosa no sentido dada por este cosmos, é uma incrível. como as árvores e como as estrelas, também um produto aqui não só do planeta Terra, não só uma coisa humana, mas tipo uma coisa que está aqui há milhares de anos, altamente inteligente, sofisticada, nem sabe até que ponto é que é, porque os nossos paradigmas foram olhar para o corpo como uma máquina, como uma coisa fisiológica quase. Sim, e o nosso cérebro, ou seja, a mente é altamente limitativa, apesar de ser altamente poderosa, não é? É tipo, é um filtro pelo qual olhamos o mundo, mas isto é, quer dizer, não é? Vamos explorar só o MDMA no trauma, ou seja, qual é o impacto e porque é que dizem tantas vezes que o MDMA e a psilocibina são um atalho para as profundezas da consciência. Olha, dizem assim como se sobre o efeito daquela substância que tu podes estar a fazer a terapia de 10 anos em 6 horas, por exemplo. Wow. Se calhar uma das razões é a ligação com isto. Tira-te um bocadinho das narrativas e das defesas, dos guardiões todos e faz-te um acesso direto à sabedoria do teu corpo, emocional, intuitiva. E estas substâncias, aliás, isto é outra coisa super importante, Nur, que é
A melhor das substâncias é o nosso organismo, é Claro. endógeno. Ele consegue metabolizar e coreografar a experiência com as substâncias. E sim, as substâncias são uma chave fantástica que entra aqui, abre uma fechadura e uma porta, mas Mas tu tudo o resto consegues. é coreografado pela nossa consciência, se tu quiseres, Mas há orgânica. algo. Eu sei que tu na Fundação Champalimau tiveste a oportunidade também de experienciar em contexto clínico a toma de MDMA. Yeah. E há alguma coisa que tu encontraste nessa experiência que achas que era impossível encontrar através de uma forma mais orgânica? Acho que podia ser possível, e principalmente é possível, só que temos tantos condicionamentos que demora de facto bastante tempo, mas aquilo é quase como se fosse um estimulante, é como se fosse o Feldsense em esteroides, digamos assim, tá? Sim. Tipo, o teu experiencial, o teu emocional, o teu inconsciente, se tu quiseres, abre e tem muito mais espaço de manobra. Tá? E a ideia é viajares, também não controlares muito, mas deixares ir, confiares naquilo que aparece como parte mais profunda de ti. E o que as substâncias fazem, que a ciência tem mostrado, é que as especificidades que tu tens para olhar para o mundo, aquilo que faz de ti a NUR, a tua personalidade, a forma de estar, a tua história, as narrativas, ficam mais diluídas, uma mais persona. permeáveis. É como se essa persona caísse e tu Em conseguisse parte, olhar. em parte, ou um filtro, uma Sim. persona, um filtro, ou vários filtros. Então tira-te os filtros e as partes do. Isto é no cérebro, falta o resto do corpo. Que normalmente não comunicam, começam a comunicar todas. Então é quase como se fosse assim uma espécie de quase de um sonho, mas altamente criativo. Sim, Não é? sim. E aquilo que aparece por norma não é coisas ao calhas das milhões de coisas que podiam aparecer nos teus conteúdos mentais quando estás naquela experiência, aparecem aquelas específicas, por isso vamos recebê-las, vamos recolhê-las, fazes uma dosagem com essas substâncias e depois tens que fazer a integração no dia a seguir da experiência, pronto. E no trauma em si, o que é que acontece? No trauma, o MDMA consegue reduzir a atividade da amígdala. Ok. Então tu consegues, entre o plano emocional e o trauma físico que ficou no corpo, pode ser processado da mesma maneira que também a tua cabeça se mantém intacta. Tu quando estás em fight e flight e freeze, já tiveram a ver isto, a oxigenação no teu cérebro muda e vai para as partes motoras. Exatamente. Quando tu estás assustada e em Por isso é que é stress, impossível ser criativo enquanto estás assustado ou em stress, não é? tu precisas de saber que está a mexer-se. Se está a mexer, está vivo. Então vai tudo para as áreas motoras. Criatividade, memória, confiança, celebração, joy, brincadeira. Esquece. Desaparece. Esquece. Capacidades executivas, porque o sistema tem Está esta focado ativação. naquilo que é necessário, é a sobrevivência, não é? Yeah. Porque ativou esse trauma, esse registro, houve qualquer estímulo que fez aquilo disparar, que aquilo ficou desregulado. Portanto, a noção do trauma geral é isto, é que tu não consegues desfrutar das possibilidades todas que o presente te dá, porque algo lá de trás, sob a forma de uma imagem, sob a forma de uma emoção, está-te constantemente a assaltar. Foste hackeado por isso, não é? Yeah. Ficaste ali. Mas ao Está a visitar continuamente. Pronto, Diz. o MDMA dizem que é uma baixa essa ativação, portanto a tua memória, a tua maneira de olhar para a história, para o encadeamento das coisas funciona muito melhor, não há tanta ativação, tu consegues ter mais compaixão por aquilo que aconteceu, tu consegues confiar nas pessoas que estão ao pé de ti, porque aquilo também liberta oxitocina. E ao contrário da psilocibina ou de MT, que às vezes podem dar assim conteúdos incríveis, visuais, às vezes experiências também místicas, o M também consegue fazer, mas o M é muito biográfico, é muito orgânico, é muito dizem muito de coração. Sim. Vais muito, enquanto os outros podem transcender de ti própria, que é uma experiência fantástica. O MDMA diz muito sobre ti. Este mergulho faz-te mergulhar muito em ti. É também. Mas profundamente se des essas condições certas. Que é uma relação de confiança com normalmente 2 terapeutas e música, usas uma venda também, não só no MD, mas na maior parte dos protocolos de terapia psicadélica tens a venda, que é para não te distrair tanto com coisas externas. Claro.
E para quem é que é? Porque há muito esta ideia de que só as pessoas altamente traumatizadas, entre aspas, ou seja, com problemas gravíssimos, Não, é não. que precisam de fazer terapia assistida por psicodélicos. Assim, eu no outro dia estava a dizer, estava a falar com a minha mãe sobre terapia assistida por psicodélicos e com amigas delas, e eu estava a dizer, para a minha mãe até poderia ser interessante, ou enfim. Para quem é Olha, que é? isto é tudo estratégico. Ok. Pronto. Há toda uma ancestralidade no uso dessas substâncias. Não só no uso das substâncias, mas dos estados modificados de consciência. Aqui também vamos ter cuidado um bocadinho. Tipo, isto é o meu repto, no sentido de a malta fica assim muito encantada com os psicodélicos. Mas Não é para todos. E vamos lembrar que é o nosso organismo que consegue fazer isso e é a nossa capacidade de criar estados alterados de consciência que não são necessários de acontecer com substâncias. Sim, Pode ser com a dança, pode ser com o desporto, pode ser com lutos, pode ser com... Eu alcanço os estados alterados de consciência através da corrida. Completamente, Sim. absolutamente. Há vários. O jejum, meditação, canto num coro. E há toda uma cultura antes... Os druidas, os celtas, os gregos romanos usavam a metanoia, que é a capacidade de transformação emocional das coisas. Se tinham conhecimento sobre o que é manter estes estados, o que é criar a ruptura destes estados, e usavam no fundo para também crescimento, desenvolvimento pessoal e por aí fora. Às vezes até com más intenções, claro, porque isto depende do contexto, não é? E os psicodélicos também podem, às vezes, são amplificadores não específicos, por isso às vezes podem... aumentar, por exemplo, as necessidades egóicas de alguém, por exemplo, não é? Ou a necessitação de especialidade. E pronto, João, olha, gostei muito de conversar contigo, foi muito bom. E obrigada por teres vindo até cá. Acho que foi um episódio super rico, cheio de informação e de conhecimento e de coisas mágicas. Portanto, olha, obrigada. Foi muito bom. E vamos para a próxima. Vamos fechando alguns destes fecheiros. Espero que não tenha aberto muitas janelas, mas há muita coisa aqui. Sim, há muita coisa por onde pegar e certamente vamos voltar a gravar. Olha, ainda bem que temos um corpo para conseguir processar isto tudo. É verdade. E encontrar depois assim um... João, obrigada. Obrigada.